oportunidade e falamos do paradoxo de um cego. Amém? Paradoxo de um cego. E eu quero nessa manhã, eu prometi, se conforme o Senhor, nós faríamos um segundo momento daquela palavra. Amém? É uma palavra diferente. Ela é uma palavra para levar você a fazer um exame de algumas coisas importantes na sua vida espiritual, na sua vida pessoal também, na sua vida familiar, na sua vida como pessoa, amém? Na sua vida em sociedade, nos seus sonhos, nos seus propósitos. E eu quero nessa manhã, mais uma vez, dar prosseguimento. Se hoje a gente tiver tempo suficiente, a gente percorre todo o caminho. Se não, a gente faz aquilo que for possível e um outro dia, conforme o Senhor, a gente faz um terceiro momento. Amém? Vai depender aí do tempo. Mas eu quero com você agora, neste tempo presente, te convidar a palavra. Abra comigo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 46 ao 52. Tome comigo a palavra, é gostoso ler a Bíblia Sagrada. Amém? O Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46 ao 52. Se você não tem habilidade com a Bíblia ainda, você vai lá no Novo Testamento, você vai encontrar o primeiro livro, é Mateus, tá certo? São Mateus, Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Você vai para o segundo livro, Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos escreveu São Marcos. Marcos era aquele garoto, sabe? Aquele garoto que, quando Jesus ele é preso, ele estava nu, envolto no lençol e saiu correndo ali do Getsêmani. Amém? Marcos era criança, então, quando Jesus estava ali exercendo o seu ministério. Marcos tem uma história muito linda. Quem sabe um dia a gente não vai trazer aqui uma palavra cercando aqui esse importante personagem da Bíblia que foi o evangelista Marcos. Marcos capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 46. Acompanhe comigo. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Aleluia, oh glória, que coisa maravilhosa, não é? Que relato glorioso é este relato. Mas, tornando a temática, eu quero te falar do paradoxo de um cego que, ainda que fosse cego, ele na verdade enxergava. Ainda que fosse cego, na verdade ele via. Não nasceu cego Bartimeu, mas os historiadores
contam que os seus olhos lhe foram arrancados pelos romanos. Na reflexão anterior, eu explorei um pouco mais. Dá uma conferida aí. O paradoxo de um cego, tá bom? Procura aí no Cortes do Adê Rio Largo, no Logos, amém? No programa anterior, e você vai encontrar. Mas eu quero voltar e recuperar a partir de onde parei, te mostrando que primeiro Bartimeu, ele tinha uma visão positiva das coisas. Ele não tinha uma visão negativa, mas a sua visão era positiva. Ele não se entregou à lamúria, a reclamações, a autocomiseração, não. Mas ele teve uma postura diferente. Mas eu não vou explorar esse ponto, porquanto por este ponto já passamos na outra oportunidade. Mas te fazendo pensar o seguinte, que Bartimeu tinha tudo para reclamar. Bartimeu tinha tudo para se lastimar. Bartimeu tinha tudo para se entregar. Mas Bartimeu não se entregou. Olha, não se entregue, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Bartimeu, ele, diante da situação que lhe era adversa, ele procurou encontrar o melhor naquela situação. E é possível a gente encontrar coisas boas em uma situação que não é boa. A palavra de Deus é quem diz: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se a palavra de Deus afirma que todas as coisas cooperam, não importa a circunstância, não importa se ela seja desfavorável, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo naufragou a caminho de Roma. Paulo, ainda que o Senhor tenha estado com ele, ainda que o Senhor lhe tenha falado daquela embarcação, e isso não impediu que a embarcação desse contra os arrecifes próximo à ilha de Malta, que a embarcação viesse ao naufrágio, e registra ali o escritor São Lucas, uns em madeiras do navio, outros a nado, e eis que todos chegaram à praia. E todos chegaram à praia como? Molhados. Todos chegaram à praia como? Encharcados. Fazia frio e o apóstolo Paulo estava lá. E haviam ali muitas centenas de vidas que escaparam, nenhuma pereceu como prometeu o Senhor. Mas quando estava ali se aquecendo junto ao fogo, uma serpente venenosa vai e pica o apóstolo Paulo. E alguém olhando para Paulo diz: certamente esse homem é um criminoso, porque escapando ele do furor da tempestade, não escapa das garras da justiça. E Paulo sacode a serpente. Sabe, tanta gente para aquela serpente atacar, tanta gente para aquela serpente morder e inocular o seu veneno, mas justamente o apóstolo Paulo. Mas você pensa que Paulo se maldisse? Você pensa que Paulo reclamou, se lamuriou? De modo nenhum. Ele larga a serpente e agora alguém o julgava dizendo: é um grande criminoso e vai morrer envenenado. Mas nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não incha, nada acontece. E daqui a pouco aqueles que diziam é um criminoso, agora olhavam para ele espantado e diziam: não é um criminoso, é um semideus que está entre nós, é um semideus que está aqui entre os homens. Mas quem estava ali era apenas o servo do Senhor, era aquele que estava ali em uma visão de Deus. Deus tinha uma visão para o apóstolo Paulo, Deus tinha uma missão para o apóstolo Paulo na grande cidade de Roma. Ele seria um instrumento de Deus para ganhar os romanos para Jesus, inclusive os da casa de César. Paulo não reclamou, Paulo não se maldisse, mas o próprio apóstolo Paulo, na carta aos romanos, veja que coisa interessante, na própria carta que mais tarde ele escreve aos romanos, ele vai ali elencar no capítulo 8 dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele afirma: porque nada vai me separar do amor de Deus, a fome, a espada, a nudez, nada. Ele diz: olha, principado, potestade, presente, porvir, altura, largura, nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Aleluia. Halaiostea, quemestaa. Aleluia. É preciso você enxergar Deus no contexto das coisas que te cercam. Quando nós começamos a perceber que não estamos só, mas que o Senhor está conosco no contexto em que nós estamos, nós começamos a ter uma perspectiva diferente daquilo que nos acontece, daquilo que nos cerca. E Bartimeu, ele tinha esta visão. Mas dito isso, e recupero aquilo que a gente refletiu na outra ocasião, eu me lembro de Thomas Edison. É dito que Thomas Edison, que é reputado a ele, ainda que não só ele tenha pesquisado o assunto, mas sendo ele um dos grandes pesquisadores, é quem com mais êxito vai atingir o propósito daquela pesquisa. Sendo ele um pesquisador na área da eletricidade, Thomas Edison queria inventar a lâmpada, ou queria uma lâmpada que fosse viável, queria conceber uma lâmpada que, no lugar dos meios de iluminação que existiam na época. Na época, as pessoas iluminavam os lares, as casas, utilizando gás ou utilizando os recursos da época, petróleo, não é, em candeeiros, e muitas casas incendiavam por causa desses candeeiros. Pessoas dormiam e incêndios aconteciam, pessoas morriam. Thomas Edison queria, através da eletricidade, conceber uma lâmpada. A lâmpada de bulbo, que mais tarde foi criada. Nós já não encontramos as lâmpadas de bulbo entre nós. As lâmpadas vêm sendo substituídas, não é, pelas lâmpadas hoje modernas, a LED. Mas durante muito tempo, no século passado e começo desse século, era muito comum as lâmpadas a filamento, a bulbo. Mas enquanto Thomas Edison tentava uma forma viável de conseguir iluminação elétrica, ele por 2.000 vezes não conseguiu. Por 2.000 vezes ele fracassou. Por 2.000 vezes não deu certo. E o tempo ia passando e ele ia insistindo. Os custos iam se acumulando naquele trabalho que parecia não ter resultado. Daquele trabalho que parecia que não ia levar a nada. Mas no lugar de se lamuriar, no lugar de reclamar, Thomas Edison, ele insiste no propósito. Ele acredita na visão, a visão de um mundo que não dependeria mais do candeeiro, de um mundo que não seria mais iluminado pelo perigoso candeeiro que podia provocar incêndios, que exalava fumaça tóxica. Ele cria em uma outra visão, ele tinha uma visão diferente, e crendo na sua visão, ele persiste, ele erra 100, 200, 300, 400, 500 vezes, 1000 vezes, alguém já teria desistido. Mas Thomas Edison prossegue, ele tinha uma visão, e ele acreditava na visão. Olha, nesta manhã, peça a Deus uma visão e acredite na visão que Deus tem dado para a tua vida. Ele insiste naquela visão. 1.500 tentativas deram errado, mas ele prossegue. 1.700, 1.800, 1.900, 1.950, alguém já teria desistido, mas ele persiste na visão. 2.000 tentativas. Oh glória! Mas atingido 2.000 fracassos. Quantos fracassos você já viveu na vida? Quantas vezes você tentou e não deu certo? Quantas vezes você insistiu e deu errado? E alguém tenta a primeira vez, tenta a segunda, olha lá a terceira e já está desistindo. E já está recuando. Já diz, isso não é para mim, isso acontece com todo mundo, é para todo mundo, mas não é para mim. E aí desiste. Na primeira crítica que escuta, desiste. Alguém começa a louvar, aí alguém chega e faz uma crítica e diz: você é desafinado, você perdeu a nota ali. A pessoa se entristece, ensarilha o dom e vai embora, enterra o dom e desiste. Olha, escuta a palavra nessa manhã: não desista, não desista, mas persista, tenha ou creia na visão que Deus tem dado para você. Creia na visão que Deus tem te colocado no teu coração. Alguém tem o desejo de pregar a palavra e começa, e alguém faz uma crítica e já aí desiste. Não desista da visão que Deus te deu, mas persista na visão que Deus te deu. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: persiste.
Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Persiste em quê? Em estudar. Persiste em ler. Persiste em examinar a palavra até que eu vá. Persista, insista. Olha, se mova na direção da visão. Se mova na direção do sonho. Não permita que as circunstâncias adversas te façam desistir do sonho que Deus tem colocado no teu coração. Sabe, Thomas Edison não desistiu. 2001 vezes a lâmpada acendeu. 2001 vezes a lâmpada se iluminou. E há muito tempo atrás, em um documentário, em um museu que há nos Estados Unidos da América, eu vi uma imagem, uma filmagem daquela primeira lâmpada que Thomas Edison tinha criado, daquela primeira lâmpada ainda um tanto rústica que ele tinha criado, ainda funcionando, ainda iluminando a sala onde ela está nos Estados Unidos da América. Até hoje ela acende, até hoje ela funciona, mas ele não desistiu. Escuta a palavra, não desista. Mais tarde, falando dessa experiência, Thomas Edison vai dizer: eu aprendi 2000 vezes como não dá certo. Essa experiência que eu vivi me ensinou 2000 formas de como não dá certo, para que eu pudesse descobrir a forma como dá certo. É verdade, você pode tentar e não dá certo, você pode insistir, ainda não está perfeito, você pode tentar mais uma vez, mas a cada vez que você tenta, a cada vez que você persiste, a cada vez que você insiste, olha, alguém foi escalar a grande montanha que tem lá no Himalaia, o Monte Everest, a mais alta montanha, era um inglês. Ele vai fazer a escalada e tentando fazer aquela escalada onde muitos fracassaram, tentando escalar onde muitos outros desistiram, tentando escalar onde outros até perderam a vida, porque as condições são adversas. Aquele escalador, aquele alpinista, ele vai e na sua tentativa ele vai mais além, na sua tentativa ele insiste, já não tinha mais forças, na sua tentativa ele força até as próprias forças para ir mais além, mas a grande verdade é que ele não consegue, ele fracassa e derrotado, sabe, derrotado pelo Everest. Um dia ele é levado a uma palestra ali em Londres e alguém pega uma imagem do Everest imensa e coloca no lugar onde ele ia falar. E quando ele adentra aquele auditório para falar da sua experiência, do seu fracasso, embora tenha sido ele o que mais alto foi, ele vê o Everest lá. E olhando para aquela imagem, ele diz: Monte Everest, tem uma coisa, você tem esta altura, você tem este tamanho, mas olha, daí você não passa. Mas eu a cada dia avanço, eu não desisto da visão, eu vou superar você. No ano seguinte, ele é o primeiro homem a fincar a bandeira lá no topo do Everest. Sabe por quê? Porque ele teve uma visão e ele não desistiu do sonho. Não desista do seu sonho. Insista, persista no sonho. Em Filipenses capítulo 4, versículos 12, 13, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso, sei, escreve o apóstolo Paulo, estava preso, estava encarcerado, estava sem liberdade, era o preso do Senhor, mas dali da prisão, ele não se cala. A prisão não faz o apóstolo Paulo perder a visão. A visão não faz o apóstolo Paulo desistir. A visão não faz o apóstolo Paulo recuar. Outro recuaria. Outro diria: acabou aqui. Termina aqui. Eu estou preso. Eu estou aguilhoado. Eu não tenho recursos. Eu não tenho advogado. Eu não sou importante. Mas ali preso, ali encarcerado, Paulo tem uma visão. Tenha uma visão de Deus para a tua vida. John Bunyan é preso lá em Londres, é perseguido lá em Londres, é encarcerado lá em Londres. Das grades da janela da sua cela, ele via sua filha do lado de fora pedindo esmola para sobreviver. Ele podia ter desistido, mas sabe o que ele faz? Ele faz como o apóstolo Paulo. E o que é que Paulo fez? Paulo escreve na prisão de Filipos, ele escreve: sei, está abatido, e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele arremata dizendo: posso todas estas coisas, posso
todas as coisas em Cristo que me fortalece. A fortaleza vem de Deus, não vem das circunstâncias. A fortaleza vem de Deus, não vem do que é favorável, não vem do que é desfavorável. A nossa confiança, a nossa força, a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão caminhar, não vão cansar, vão correr, não vão fadigar, mas vai voar com asas como águia. Você pode não voar da primeira vez. Da primeira vez só dá para caminhar, mas insiste, daqui a pouco você corre, daqui a pouco você abre as asas e voa nas asas do vento. John Bunyan, na sua cela, vendo a filha mendigar para sobreviver, ele não desiste. Mas dali ele escreve O Peregrino. Hoje é dito que depois da Bíblia é o livro cristão mais traduzido, é o livro cristão mais lido, é a alegoria cristã mais conhecida. Outro dia em casa, navegando no Facebook, navegando no YouTube, querendo encontrar um desenho interessante para o meu filho assistir, eu encontrei O Peregrino. Recomendo para você mostrar para o seu filho. O Peregrino. O Peregrino. Mais de 1 hora. É o livro de John Bunyan, escrito dentro de uma prisão, escrito dentro de uma cela, mas anunciando ao mundo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo resolve, Jesus Cristo faz, Jesus Cristo é fiel, Jesus Cristo pode transformar a tua vida. É preciso não desistir da visão. Não desista no primeiro problema. Não desista no segundo problema. Creia na visão que Deus tem dado para a tua vida. Aleluia. Bartimeu não desistiu. E é isso que vai diferenciá-lo. É isso que faz com que o Evangelho se debruce de forma mais nítida sobre a sua história, sobre a sua vida. E é por isso que nós temos lições a aprender com este homem, com este cego, que na verdade tinha uma grande visão. Nós percebemos que Bartimeu, segundo o relato da palavra, ele tinha uma visão de lugar. Ele tinha uma visão da importância que tem o de estar no lugar, o tempo e o lugar. Eu me lembro do pastor Arnóbio aqui dando ensino para a gente, e citando de saudosa memória o pastor José Antônio dos Santos, que tinha umas frases de muita sabedoria. E uma delas era: nunca deixe o seu lugar aparecer vazio. Eu vou dizer de novo para você aprender, porque isso é fruto de uma vida inteira de muita sabedoria. Nunca deixe o seu lugar aparecer vazio. Há coisas que vão acontecer na sua vida, há bênçãos que vão passar pela tua vida, mas vão passar pela tua vida quando você estiver no lugar certo, quando você estiver na posição correta. A bênção de Deus vai passar, mas você precisa estar no tempo e no lugar que Deus estabeleceu para a bênção acontecer na tua vida. Alguém pode dizer: hoje não. Hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu não vou à igreja. Hoje eu não vou ao círculo de oração. Hoje eu não vou ao lugar que Deus estabeleceu na agenda da minha semana, da minha vida, para que eu seja abençoado por Ele. Esta semana eu não vou. Oh glória. 38 anos. 38 anos o paralítico estava na maca. 38 anos ele esperava. 38 anos uma visão que contaram para ele, uma miragem. De certo em certo tempo, diz o relato, um anjo passa por aqui. Não se sabe o dia, não se sabe a hora, sabe-se apenas o lugar. Tanque de Betesda, redescoberto agora em Israel. De tanto e tanto, ele passa aqui, ele move as águas, e o primeiro que entra é curado, seja do que for. É claro que isso era uma fábula. É claro que isso não era verdade. Porque Deus não é cruel. Se o anjo passasse, o cego não via. Se o anjo passasse e movesse as águas, como dizia a fábula,
O paralítico não chegava lá, porque não tinha perna para andar. O leproso não jamais teria acesso ao tanque, porque era leproso, sequer podia entrar na cidade. Mas tinha uma coisa: o lugar era aquele, o tanque era aquele. E 38 anos o paralítico insistiu. Ele podia ter ficado em casa, ele podia ter desistido, mas ele tinha uma visão. Tenha uma visão consistente para a sua vida. Qual era a visão daquele paralítico? Eu vou andar. Eu não vou terminar os meus dias dessa maca. Eu não vou terminar os meus dias sem caminhar, sem correr, sem viver. Eu não terminarei os meus dias desse jeito. 10 anos na maca, 20 anos na maca, meu Deus. 25 anos, bodas de prata na maca. Quem é que quer celebrar bodas de prata deitado na maca? Mas ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão. Jó, morre. Eu sei, o meu Redentor, ele vive. E por fim, eita, ele vai se levantar sobre a terra. Ele é o primeiro, mas também ele é o derradeiro. Ele é o princípio, mas quem escreve o fim também é ele. 38 anos, 37, ele estava lá. 38 anos, ele estava lá. Tá, mas naquele dia, o desejado das nações, naquele dia, o verbo que se fez carne, naquele dia, o autor da vida, naquele dia, Jeová Rafa, aquele que perdoa todos os teus pecados, aquele que cura, que sara todas as tuas enfermidades. O Senhor, a expressão viva do amor de Deus, tomou a direção de Jerusalém, a cidade da paz. Tomou a direção de Jerusalém, a morada da paz, a cidade de Davi. E ele vai passar no tanque de Betesda. Ele vai entrar no recinto. E ele não vai na direção das águas. Ele não vai procurar fábula no tanque de Betesda. Ele não vai procurar águas que se movem, porque ele mesmo é a vida. Ele não depende que anjo desça para lhe fazer. Ele mesmo desce e ele mesmo faz. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a sua aflição e eu desci, Moisés, para livrar o meu povo. Ele passeia no tanque. Ele passeia na beira do tanque. Ele vai encontrando os enfermos, mas só tem um que há 38 anos está ali. Só tem um que há 38 anos não desistiu de uma visão, de receber alguma coisa de Deus. Eu vou perguntar o que o Espírito manda te perguntar. O que é que você anseia da parte de Deus nesta manhã? Qual é a tua visão? Qual é a tua expectativa na presença de Deus nesta manhã? Qual é o teu sonho na presença de Deus nesta manhã? Há tanto tempo que eu espero, há tanto tempo que eu aguardo, há tanto tempo que eu peço. Lá vai chegando ele, sem aparência. Lá vai chegando ele, deitado na maca, mas não desistido. Deitado na maca, mas com uma visão. Imobilizado, mas com um sonho. A situação não impedia que a sua imaginação voasse, que o seu sonho voasse, que a sua oração subisse. Olha, as circunstâncias que te cercam não impedem que Deus escute a tua oração. A tua situação não impede que você sonhe e sonhe na presença de Deus. A tua situação não impede que você tenha visão e visão da parte de Deus na tua vida.
Daqui a pouco, os pés daquele de quem disse João, o maior profeta nascido de mulher, os pés de quem disse João, eu não sou digno de carregar as alparcas, aquelas alparcas que João declarou, eu não sou digno de tocar nelas, de carregá-las. Ramai como servo, necai ostua. Aquelas alparcas estavam bem do lado, tá? Da maca, bem do lado, teis tua remiteia, bem do lado, tá? Daquele que há 38 anos esperava, daquele que há 38 anos aguardava. Oh glória! E ele pergunta, olhando para aquele paralítico, queres ficar são? Oh glória! É como a perguntar, você está no lugar certo? Você está no dia certo? Você está na hora certa? Você está na visão certa? Queres ficar são? É como quem diz, o teu dia chegou. O teu dia chegou. Recebe a palavra. O teu dia chegou, diz o Senhor. A tua hora chegou, diz o Senhor. Queres ficar são? Queres ser curado? Queres ser curado? Queres viver o sonho? Queres viver a expectativa? Queres alcançar a visão? Queres viver mais de Deus nessa manhã? Oh glória! Visão consistente, visão de estar no lugar e na hora. Oh glória a Deus! Bartimeu estava atento, na beira, olha onde ele estava, na beira do caminho, no acesso principal. Ele devia estar em casa não, na beira do caminho, porque é aqui que vai passar a minha bênção. Na beira, no lugar, porque eu não estou no caminho, mas estou na beira. A minha bênção vai passar é aqui. É aqui que vai acontecer. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que eu vou estar. É neste lugar que eu estarei. Oh glória, porque tudo que entra nessa cidade primeiro passa aqui. Tudo que entra nessa cidade primeiro passa nesse caminho. A minha bênção vai chegar. Ela vai chegar no caminho. Eu não vou esperar lá em casa. Eu vou esperar aqui. Porque é aqui que a minha bênção vai passar. Ele sabia a importância que tinha de estar no lugar. De não deixar o seu lugar aparecer vazio na presença do Senhor. Quem determina o tempo não sou eu que espero. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Por que paciência? Porque o tempo é de Deus. Por que com paciência? Porque quem escreve a história é Deus. Por que com paciência? Porque quem estabelece o dia é Deus. E eu dependo de Deus. E a minha esperança está em Deus. E a minha confiança também está em Deus. O tempo não vai vencer a minha fé. Não deixa que o tempo de espera vença a tua fé. Ele estava lá. Esperei com paciência no Senhor. E ele, oh glória, eu vejo um poder na espera. Eu vejo um poder naquele que espera no Senhor. Qual é o poder da espera? Que o salmista diz, e ele se inclinou. Deus se inclinando, mas ele é o Altíssimo. Ele está sentado no alto e sublime trono. Os querubins o cercam. Com duas asas voam. Com duas asas cobrem o rosto. Com duas asas os pés. E num canto, numa adoração contínua, eles dizem, Kadosh Yahvé Savaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas aquele que espera faz aquele que senta no alto e sublime trono olhar, ver, ouvir. E ele não só olha, ele não só vê, mas ele se inclina. Ele diz, eu desci. Ele desce, ele desce, ele desce, ele desce até aquele que espera. Esperei com paciência no Senhor.
E ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim. Ele colocou o ouvido na minha boca para ouvir o meu clamor. Bartimeu está no caminho. Ele tem uma expectativa. Esse é o lugar. Esse é o lugar da minha bênção. Esse é o fator fundamental. Eu não vou deixar o meu lugar aparecer vazio. Eu me lembro que alguém entrevistando o CEO do McDonald's, multinacional que está no mundo todo, e pergunta a ele: qual é o segredo? Qual é o segredo dessa grande empresa que faz sanduíche? É uma coisa que você faz na sua casa. Cortar o pão, hein, Kennedy? Colocar tomate, colocar alface, fritar um ovo, coloca dentro, ketchup vende no supermercado. E mostarda também, é só colocar. E aquelas outras porcarias industrializadas também, né? É só. Mas só o McDonald's é o multinacional. Qual é a visão? Qual é o segredo? E qual é a resposta? O segredo é que a gente procurou colocar o McDonald's nos melhores lugares. Nos melhores lugares. Aprende uma coisa. Bartimeu tinha uma visão. É a visão de estar no lugar certo. Aonde é que você está? Quando o Senhor entrou no Éden, depois da queda, ele vai passear no Éden. E ele procura Adão no lugar do encontro. E ele não acha Adão no lugar do encontro. Na hora do encontro, no momento do encontro, Adão estava ausente. E quando ele vê o lugar de Adão vazio, ele é como o pastor que contou as ovelhas e faltou. E faltavam 2. Faltava 100% das ovelhas. Nem Adão, nem Eva. Mas o bom pastor, ele vai em busca da ovelha desgarrada. Ele devia estar no lugar. Ela devia estar no lugar, mas não está. É a hora do encontro, mas não está no encontro. Eu vou ao encontro deles. O Senhor vem ao teu encontro nessa manhã. O Senhor vem ao encontro, ao lugar onde você está. E ele pergunta: Adão, meu amigo, aonde você está? Aonde você está? É o dia do encontro, é a hora do encontro, é o lugar do encontro, mas você não está no encontro e eu vim me encontrar contigo. Ele veio se encontrar contigo nesta manhã. Ele te procura no lugar do encontro, na hora do encontro. Bartimeu estava no lugar e na hora do encontro, porque ele escolheu não desistir. Escolha nessa manhã não desistir da visão. Escolha nesta manhã não desistir do sonho, não desistir de crer, não desistir de acreditar. Sabe qual é a melhor posição na espera? É a oração. Jesus, falando de oração, ele diz: é pedir, é buscar, é bater. Ele podia ter dito somente é pedir e parava. Porque para a gente oração é só pedir. Senhor, já pedi, me atende. Se o Senhor não atender. Mas Jesus, ele nos dá uma dinâmica quando fala de oração. Ele diz é pedir. Aí ele diz é buscar. Oh, glória. É belas tua. Eu pedi, agora eu vou buscar. Já pediu? Então busca. Oh, como é que eu busco? Vai buscando, vai no lugar, esteja no lugar, aleluia. Procura o lugar, esteja no lugar, na hora do encontro, busque, oh glória. Aquele que busca com persistência, aquele que rastreia, aquele que vai atrás. Corramos na direção de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, insista. Aquele que bate, eu orei, eu pedi, eu busquei. Aí ele diz: bata agora. Achou? Achei. Bata na porta de Deus. Oh glória. Aleluia. Bata, remar. Quando você quer falar com alguém dentro de casa, você bate.
Está lá dentro, eu sei que está lá dentro. O que é que você faz? Você bate e vai embora? Ou você bate e espera? Ou você bate e insiste? A porta vai abrir. Oh glória, a porta vai abrir. Eu tenho a novidade de Deus para você. Ele manda dizer: eu sou a porta. Eis que tenho posto a porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Bata na porta, que o dono da casa está dentro da casa para te abençoar. Há uma dinâmica aqui. Esteja no lugar em oração, no lugar na oração. Eu me lembro do presidente Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, durante a Guerra da Secessão. É narrado pelos historiadores que ia ele pela manhã cedinho ao Salão Oval. Kennedy, 1 hora antes do expediente, o presidente já estava no Salão Oval. As portas do Salão Oval fechadas. E sabe o que ele fazia? Os historiadores contam que ele dobrava o joelho, colocava a face no pó, abaixo, o lugar era aquele, alaia. A hora do encontro era aquela, Hatia Ramandés, tua rai. Ele tinha uma visão: meu país terá paz. Ele tinha uma visão: meu país vai prosperar. Ele tinha uma visão: meu país terá liberdade. O meu país vai ser uma grande nação. Eu vou falar com Deus que pode. Eu vou falar com Deus que faz. E todos os dias, no lugar, Salão Oval, na hora, 7 da manhã, dobrava o joelho, a face no pó, e até às 8 ele batia, ele buscava, ele insistia com Deus. Para ter de Deus uma resposta. Qual é o melhor lugar, pregador? Não está no norte, nem no sul, nem a leste, nem a oeste. Qual é o melhor lugar, pregador? Chama-se centro da vontade de Deus. Lugar da vontade de Deus. Endereço de Deus para a tua vida. Oh glória, este é o melhor lugar para você, lugar da vontade de Deus, mas não é o lugar que eu quero estar. E daí, se é o lugar que Deus quer que você esteja. Deixa eu te falar algumas coisas disso. Abraão morava em Ur, na Caldeia. Abraão tinha sua família antepassados em Ur, na Caldeia, mas aquele não era o endereço de Deus para ele. Aquele não era o lugar da vontade de Deus para ele. Deus disse: sai do teu lugar, do meio da tua parentela, e vai para o meu endereço, o lugar que você não conhece, mas que eu vou te mostrar no caminho. Oh glória! Ruth, moabita. Ruth, de uma nação que vivia debaixo de maldição, nação gentílica. Ruth, de uma nação que vivia debaixo de idolatria, que não conhecia o verdadeiro Deus. Aquele lugar, Moabe, não era o endereço de Deus para Ruth, mas eu nasci aqui. A minha família é daqui, a minha mãe é daqui, a minha tradição é aqui, mas não é a vontade nem o endereço de Deus para a tua vida. Sabe o que ela faz? Quando sua sogra vai embora, a sua sogra diz para ela: vai, volta para tua família, volta para tua mãe, fica no teu lugar. Ela diz: não, minha senhora, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo agora é o meu povo. Aonde você deitar, eu durmo do lado. Aonde você morar, eu vou morar contigo. Aonde você for sepultada, ali serei sepultada. A tua família é a minha família. Ela muda para o endereço de Deus. Ela vai para a casa do pão, para Belém, e uma estrangeira. Quando você lê
o Evangelho de Mateus, capítulo 1, o nome dela está lá, porque ela entra na cadeia biológica da genealogia do Salvador. É moabita, mas Deus tem um endereço para ela. É moabita, mas Deus tem um sonho para ela. É moabita, mas Deus tem uma visão para ela. Deus tem uma visão para você. Deus tem uma visão para a tua vida. Isaac queria mudar de lugar. Isaac saiu de Berseba, lugar da perfeita aliança. E qual é a visão de Isaac? Eu vou para o Egito. Lá tem um Nilo. Lá as águas transbordam. Lá o território é fertilizado pelo Nilo quando ele transborda nas monções. É lugar que dá para plantar, é lugar verde. É lugar aonde eu vou prosperar. Mas a caminho do Egito, sul de Israel, território de Gerar, terra seca, terra árida, limite da vontade do lugar de Deus. Deus fala com ele: não desça ao Egito para aí. Para, mas o território é seco, Para, esse lugar é árido, Eita, eu estou no sertão, Senhor. Basta aqui, eu estou no sertão, Senhor. Tia, ramelaste. Eu estou no deserto, Jesus. Eu estou na Caatinga, Senhor. Onde é que você está? Aonde é que você está? Qual é o território que você peregrina nessa manhã? Não desças para o Egito. Não desças para o Egito. Não olhes para baixo. Quem olha para o Egito, olha para baixo. Quem olha para o Egito está olhando para baixo. O Senhor diz: olha para cima. Olha para cima. Peregrina no lugar da minha vontade. Peregrina nesse território. Peregrina no lugar da promessa. Peregrina no lugar da visão. Peregrina no lugar dos sonhos que eu tenho para a tua vida. Eu te abençoarei, diz o Senhor. Isaac escuta a voz de Deus. O que é isso? Isso é fé. O que é isso? Isso é obediência. O que é isso? Isso é fidelidade. O que é isso? Isso é visão de Deus. Do lugar, bênção de Deus. Tem hora e tem lugar para acontecer. Oh, aleluia. Oh, glória! Bartimeu estava aonde? Em casa? Não, na beira do caminho. Aonde? Na beira do caminho. Porque aqui vai passar a minha bênção. Aqui vai passar a minha bênção. Jesus é o caminho para você. Jesus é o caminho para a bênção de Deus acontecer na tua vida. Jesus é o caminho para a bênção de Deus acontecer no teu lar. Jesus é o caminho aonde vai acontecer na tua história. E o que eu preciso fazer? Esteja no caminho. E quem é o caminho? O caminho é Jesus. E eu paro aqui esse segundo momento desta palavra, te fazendo um convite. Você que não está na visão, você que não está no caminho, eu quero te convidar a vir para o caminho. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que ele ia encontrar a sua bênção. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que ele ia encontrar o seu Redentor. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que ele ia encontrar a luz do mundo. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que ele ia encontrar a sua paz. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que ele ia encontrar a sua salvação. Por que Bartimeu estava no caminho? Era ali que a mudança da sua vida ia estar. Eu quero te convidar a sair de onde você está e vir para Jesus. Nesta manhã, o caminho é Jesus. Como é que eu faço para abraçar esta visão? Como é que eu faço para entrar neste caminho? Como é que eu faço para alcançar esta salvação? Como é que eu faço para sair das trevas e ir para a luz? Basta uma coisa. Escreva nesse chat agora. Diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero entrar no caminho chamado Jesus. Dá este passo. Aonde você está agora? Jesus tem uma vida para você. Vida e vida em abundância. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que eu faço para ter a vida abundante que Jesus tem para mim? Vem para Jesus. Dê este passo agora.
escreva: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero convidar